Olá, líder de luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui em nossa 9ª videoaula desse projeto Liderança Transformadora e eu estou muito feliz com os feedbacks. Eu espero verdadeiramente, de todo o meu coração, te ver ir além e romper os seus limites. E hoje nós vamos falar sobre as 5 emoções básicas do ser humano, segundo Eric Berner. Mas antes, vamos entender um pouco sobre a autoconsciência emocional. Primeiro, o que é autoconsciência? É a consciência que reflete sobre si mesmo, a forma como o ser humano se encontra plenamente consciente de si. A imagem espetacular do próprio eu. Ter essa autoconsciência já te permite estar em um estado mais elevado, em uma situação de controle privilegiado. O alcance dessa autoconsciência se dá a partir das perguntas poderosas. E então você passa a ter tomadas de consciência. Lembre-se sempre, nas perguntas estão as respostas. O pensador e filósofo grego Sócrates, ele introduz em um de seus discursos com outros filósofos a necessidade que o ser humano precisa ter e buscar pelo autoconhecimento. Ele usa inclusive aquela frase: conhece-te a si mesmo. Imagino que já tenham escutado essa frase, não é mesmo? E as perguntas poderosas têm origens filosóficas, vêm do homem, da ciência, de estudos comprovados. Então valorize cada uma das perguntas que estão sendo feitas em nossa jornada. Isso vai te ajudar a alcançar o estado desejado. Agora que já introduzimos aqui um pouquinho, do que é autoconsciência, sabendo, é claro, que isso foi uma breve explicação, tá? Vamos então entender em poucas palavras o que é inteligência emocional. É você ter a capacidade de reconhecer, honrar e lidar com as próprias emoções e com isso gerar os sentimentos e ações mais adequados. E você pode, de repente, estar se perguntando, e por que adequá-los? Para viver melhor e ser emocionalmente saudável, saber administrar tudo que você vive e sente, é você ter inteligência emocional. Então vamos agora entender sobre as 5 emoções básicas definido pelo médico psiquiatra canadense Eric Berner, que difundiu uma das teorias mais aceitas no mundo, sobre as emoções básicas dos seres humanos. Esse é um tema que eu tenho trabalhado muito com os meus liderados e tem trazido bastante equilíbrio ao liderarem com suas situações desafiadoras, Então vamos lá. Quem são elas? Essas famosas básicas 5 emoções que de básica não tem nada, eu costumo brincar com isso. Primeiro, a raiva. Segundo, o medo. Terceiro, a tristeza. Quarto, a alegria. Quinto, o afeto ou amor. É possível identificar 3 tempos da emoção, desde o seu recebimento de carga emocional até o seu efeito corporal. O primeiro é o sentir, o segundo é o expressar verbal e o terceiro é o atuar corporal. Então vamos entender o primeiro, que é o sentir. Todo ser humano ele já nasce programado para sentir as 5 emoções básicas, mas muitas vezes, por ter que disfarçar o que sente, para agradar o outro, para que se sinta também, para que sinta o que o outro quer que você sinta, então começa a nascer um certo disfarce das emoções. E o segundo é o expressar verbal. O que falamos pode curar ou causar danos seríssimos, às vezes até irreversíveis. Isso em toda e qualquer área de nossas vidas. E nós, como líderes, precisamos conhecer muito bem nossas emoções. Sabe por quê? Porque um líder, ele desenvolve pessoas. As palavras têm poder, representam fortemente o fio de ouro do pensamento, das crenças e dos sentimentos. Quando conhecemos as nossas emoções, podemos dizer tudo o que precisa e é necessário ser dito, e isso não causa dor nem sofrimento, nem destruição emocional. O terceiro é o atuar corporal. A forma como as nossas emoções são sentidas ou verbalizadas se expressa pela linguagem corporal. A energia da nossa emoção, ela tem o poder de se espalhar por todo o nosso corpo. As emoções, elas produzem diversos movimentos corporais. Sabendo que
cada emoção ela passa por essas 3 fases, você já vai conseguir dominá-la melhor. Então agora vamos falar de cada uma dessas emoções. A emoção da raiva, ela é causada por algum obstáculo e a sua consequência vem por meio da agressão, para se superar ou até mesmo como uma defesa. A emoção da raiva ela é caracterizada por diversas facetas. Agressivo, crítico, irado, histérico, invejoso, frustrado, agoniado, ciumento, arrogante, hostil, vingativo, indignado, chateado, revoltado, enfim. E muitas vezes você acaba se tornando vítima dessa emoção por não ter conhecimento de suas facetas e não saber como dominá-las. Uma ferramenta muito boa que você pode utilizar quando essa emoção ela quiser aflorar, sabe o que é? Você cerrar os seus pulsos, respire fundo, conte até 10, devagar. Se quiser, pode fechar os olhos, mas sempre respirando e com os pulsos cerrados, tá? Nunca pare de respirar. E no final, abra sua mão com força, como se você estivesse jogando para fora mesmo, aquela raiva ou o excesso daquela emoção que não vai te trazer benefício. Que não vai trazer benefício nenhum, não é? Nem a você e nem ao outro. Entendido? Então, conheça as suas emoções e aprenda a dominá-las. Todos nós somos seres duais, temos a luz e a sombra. E quando nós conhecemos as nossas emoções, nós temos o poder de dominá-las e então a sua luz sobressai. Agora eu vou te fazer aqui algumas perguntinhas poderosas com relação à emoção da raiva. Qual é o sentimento que você tem quando está com raiva e o que você verbaliza? Você já se arrependeu por algo que fez quando estava nesse estado de raiva? Qual é seu comportamento mais evidente quando está com o sentimento da raiva? Agora, conhecendo mais sobre esse sentimento, tem algo que você faria de diferente? Vamos agora conhecer o sentimento do medo. O medo ele é causado quando você sente perigo ou então quando quer ousar mais e a consequência é querer fugir ou lutar contra isso. Afinal, o novo sempre gera desconforto. O medo, na maioria das vezes, é seu inconsciente te dizendo que quer muito isso e você não pode se fazer de indiferente ou simplesmente ignorar. Muitas vezes nós precisamos ter coragem e nos jogar e ir além, ir com medo mesmo, entendeu? Só assim você começa o rompimento interno e passa a entender melhor aquilo que eu sempre falo, não é? Do transformar as adversidades em oportunidades. Na adversidade, muitas vezes, está o medo. E você precisa conhecer as facetas desse medo para você poder agir diferente, de forma assertiva para a sua vida. Todas as superações da vida, elas vêm seguidas do medo. Não se esconda mais, enfrenta esse medo. Ao ter conhecimento das facetas do medo, você é capaz de alcançar essa vitória na sua vida. Essas facetas são a timidez, incrédulo, medroso, ansioso, prudente, modesto, constrangido, culpado, envergonhado, apavorado, indeciso. Enfim, essas são algumas das facetas. Então, diante disso, agora você já sabe. Se uma dessas facetas está fazendo parte da sua vida, da sua verbalização, chegou a hora de mudar. Você está aqui comigo nessa jornada em busca de uma liderança transformadora para si mesmo, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional. Então vamos lá, não é mesmo? Dominar os nossos medos, enfrentá-los com coragem e ousadia. Eu vou te fazer aqui algumas perguntinhas com relação ao medo. O que é que mais te causa medo? Esse medo, ele te paralisa? Se sim, qual é a nota de 0 a 5 que você dá para essa paralisação? Qual é a sua verbalização quando você está com medo? Saiba que ao ter conhecimento e entendimento de
de suas emoções. A escolha de uma mudança transformacional, ela está em suas mãos. Vamos agora conhecer e entender a terceira emoção, tristeza. A tristeza, ela é causada quando você perdeu algo ou alguém. É a negação da alegria e a consequência é o quê? É se paralisar por uma busca constante de recuperação. Muitas vezes você vai tentando colocar algo no lugar para substituir, mas não funciona. Podendo levar a pessoa até para um quadro depressivo. É uma emoção que precisa ser conhecida para que seja tratada adequadamente. Eu tive uma grande perca na minha vida. Aos 18 anos, meu pai faleceu. A tristeza misturada com dor, ela nos corrompe por dentro. Eu sei, não é fácil, mas uma coisa que fez com que eu conseguisse superar foi viver aquele momento, viver o luto, não negar o que estava sentindo. Claro que a saudade é eterna, então nós precisamos aprender e entender as 4 leis da filosofia da aceitação. A primeira, só começa quando tem que começar. A segunda lei da aceitação, só acaba quando termina. A terceira, todas as pessoas do mundo que você conheceu foram as pessoas necessárias para a sua evolução. Quarto, tudo o que acontece é porque tinha que acontecer. Agora eu vou te apresentar as facetas da tristeza. A pessoa que é triste, ela sempre está triste, ela se mostra muito desesperado, deprimido, estafado, melancólico, ferido, solitário, retraído. Então vamos às perguntas poderosas e reflita e responda para você mesmo. Tem algo que te faz ser ou ficar triste constantemente? Dos 7 dias da semana, quantos você se pega triste e encolhido pelos cantos? Como você se comporta quando você está triste? Você já se arrependeu de algo que você fez no momento em que você se encontrava nesse estado de tristeza e isso te gerou algum arrependimento? Agora que você já sabe, vamos lá, não é? Pouco a pouco, mudar esse estado? Vamos? E a emoção da alegria? Vamos conhecer ela um pouquinho também? A alegria é quando você tem uma conquista. Isso te causa alegria e, como consequência, você consegue se aproximar mais de outras pessoas. Por quê? Porque você está mais próximo de si mesmo. E, como eu sempre digo, não é? Quanto mais próximo de si você estiver, mais próximo do outro você também estará. As facetas da alegria são definidas quando você está contente, confiante, satisfeito, animado, eufórico, aliviado, otimista, feliz, entusiasmado, espirituoso. Mas agora reflita aqui sobre as perguntas a respeito dessa emoção. O que te faz soltar aquele sorriso que vem da alma? Qual é a frequência dentro dos 7 dias da semana que você se encontra alegre? Como você se comporta quando a emoção da alegria toma conta de você? Quando você está nesse estado de alegria, tem algo que você fez e que depois você se arrependeu? Tipo, poxa, a euforia era tanta que eu passei a carroça diante dos bois. Gente, é bem assim, né? É maravilhoso sentir essa alegria, mas também é uma emoção que nós precisamos aprender a dominar. E muitas vezes nos desequilibramos de tanta alegria e às vezes em determinado lugar precisamos aprender a ter esse autocontrole. Eu falo isso por mim mesma, tá, gente? Porque aqui falando me remeteu. O meu perfil, ele é influente e antes de saber dominar as minhas emoções e ter esses conhecimentos, já me permiti essas situações constrangedoras. Nem todo lugar dá pra gente ficar rindo o tempo todo e naquela mega euforia. E hoje eu tenho consciência, mas confesso aqui, né, pra você que sim, já passei a carroça diante dos bois, como diz o ditado. E que maravilhoso é termos a oportunidade de aprender, não é mesmo? Então vamos lá, conhecer a 5ª e última emoção básica do ser humano, que é o afeto.
A causa do afeto ela se dá pelo contato e ela está fortemente presente nos estados de amor, seja amor maternal, filial, paternal, fraternal. E as facetas do afeto são aquela pessoa, né, que é muito amoroso, apaixonado, saudoso, esperançoso, curioso, comovido, vidrado, malicioso. É uma emoção tão boa de se sentir, não é? Como é bom sentir o afeto, o amor, não é mesmo? É muito bom. Mas é importante saber e ter consciência que para amar o outro você precisa se amar primeiro. Só doamos aquilo que nós temos. Importante ficar atento para também não se tornar refém dessa emoção a ponto de esquecer de si mesmo e essa emoção te levar a alguma situação desafiadora, escravizadora. Lembre-se, ame ao próximo como a si mesmo. E não ame ao próximo mais do que si mesmo, ok? Então vamos lá, algumas perguntinhas para refletir, não é? E então tomar, né, alguma consciência aí. Você se considera afetivo? Quais são os seus gestos que te faz se identificar uma pessoa afetuosa? Qual foi o seu maior gesto de amor feito até hoje? Líderes, vocês precisam conhecer e entender suas emoções. O desenvolvimento da inteligência emocional se tornou um tema muito amplo e super discutido na atualidade. Ser líder de uma equipe é, antes de qualquer coisa, liderar a si mesmo e ter autoconsciência emocional. O psicólogo Daniel Goleman, ele comprova que a presença ou ausência da habilidade de ter inteligência emocional faz toda a diferença nos resultados do ser humano, seja em qualquer área da sua vida ou contexto. Então, quer trabalhar a gestão de suas emoções? Se permita colocar foco em si mesma, se autoconhecer, meditar mais, buscar em Deus e dentro de você a sua melhor essência e então transcender. Identifique o seu estado emocional agora mesmo e domine-a. Seja você a dona, o dono das suas emoções e não refém delas. Agora que você está conhecendo um pouco melhor sobre as emoções e como lidar com elas, tendo consciência do que se passa dentro de você, chegou a hora, não é, de uma grande virada rumo a ações transformadoras. Lembre-se, só se faz o caminho caminhando. Seu maior aliado é você mesmo e seu maior inimigo também. Então eu quero que fique bem entendido que sucesso é um estado de ação. Fracasso é um estado de espírito. E você nasceu para ter sucesso, romper os seus limites e ir além. Caso contrário, você não estaria aqui. Como eu sempre digo, nada é por um acaso, e sim divina providência. O acaso é para homens volúveis, homens de fé é divina providência. Quem você decide ser? Grandes coisas esperam por você. Decida não mais ser vítima de suas emoções. Deus te fez para ser próspero e abundante. Permita-se. Você tem dentro de você a maior e mais incrível oportunidade de transformação. Sabe por quê? Porque no veneno está o antídoto. Então multiplique seu potencial com inteligência emocional. E eu tenho certeza que grandes coisas irão acontecer. Foi maravilhoso estar aqui com vocês em mais essa videoaula e a gente se vê na próxima semana. Tchau!